3, esquema SVI, sujeito e verbo intransitivo. A frase que iremos analisar é Jesus voltará, e o objetivo desse vídeo é orientar os pais a padronizarem as perguntas das análises. À medida que os filhos vão avançando, nós precisamos padronizar perguntas e respostas para que eles repitam e sejam induzidos aos conceitos da gramática normativa. Então, além de toda a dinâmica, toda a lógica e a padronização do nosso método, já explicado em vídeos anteriores, nós temos também a orientação de como fazer as perguntas. Então, essa é a primeira pergunta. Qual a frase ou oração que iremos analisar? E a criança responde: a frase que iremos analisar ou a oração que iremos analisar é Jesus voltará. E então ele vai colocar aqui, obviamente, a palavra Jesus. Ela vai escolher, ela já vai ter lá o flashcard de palavra para quem tem o material impresso, justamente na cor. Então ela não vai escolher Jesus na cor de preposição, por exemplo, né? Obviamente, ela não vai se atrapalhar. Isso é fácil, isso vai induzir, exatamente, porque você está induzindo os conceitos, né? E voltará na cor de verbo, e daí ela vai colocar nas únicas opções que ela já se acostumou no diagrama. Então, Jesus no lugar do sujeito e voltará no lugar do predicado. Então você vai fazer a pergunta seguinte: quais são as classes gramaticais dessa oração? E ela deve responder: as classes gramaticais dessa oração são Jesus, substantivo, voltará, verbo. E aí você segue com as perguntas. E quais são as funções sintáticas dessa oração? As funções sintáticas dessa oração são Jesus. Aí ela vai primeiro para essa cor vermelha aqui das siglas. Jesus, sujeito, voltará, predicado. E quais são as funções sintáticas? Próxima pergunta. E quais são as funções sintáticas do sujeito? Ela vai dizer: as funções sintáticas do sujeito são Jesus, núcleo do sujeito, voltará. E aí próxima pergunta: quais são as funções sintáticas do predicado? E ela vai responder: as funções sintáticas do predicado são voltará, verbo intransitivo e núcleo do predicado verbal. Vocês viram que eu já quis seguir, acelerar, porque aqui nós já trabalhamos com nossos filhos numa próxima fase, que você pede para ele analisar, e ele já aprendeu a analisar nessa ordem. Então ele já diz para você diretamente: a frase ou a oração que nós iremos analisar é Jesus voltará. As classes gramaticais dessa oração são Jesus substantivo, voltará, verbo. E as funções sintáticas dessa oração são Jesus é sujeito, voltará, predicado. E as funções sintáticas do sujeito são Jesus, o núcleo do sujeito. E as funções sintáticas do predicado são voltará, verbo intransitivo e núcleo do predicado verbal. Ou seja, ela já se acostuma e já vai direto nessas análises. Tudo bem? Então, vamos padronizar dessa forma. Eu iria acrescentar aqui uma palavra ou outra para fazer análise, para vocês verificarem, já dando algumas informações, mas para não ficar longo ou curto, nós vamos encerrar aqui. No próximo vídeo a gente dá mais detalhes.